Muito bem, galera. Eu decidi trazer um novo quadro aqui para o canal, que é apresentar as minhas últimas leituras. Tentei pegar os livros, mas não achei. Tem livro lá dentro da minha casa, enfim. Mas consegui achar aqui 6 livros que eu tive que ler ou reler nas últimas semanas aí. A ideia é trazer um pouco das leituras do mês, as leituras que estão acontecendo, e com isso te indicar livros, para te ajudar também a escolher suas leituras. E conforme eu vou mostrando os livros, eu quero comentar um pouquinho sobre cada um deles, e eu acho que isso vai te ajudar a pensar em como escolher os próximos livros que você vai ler, mas também como escolher não só os próximos livros, mas a forma como você adquire cultura. E, bom, vamos começar, né? Eu estou lendo neste momento esse livro muito doido, chamado Misto Quente, do Bukowski. Eu nunca tinha lido Bukowski, né? Mas a gente tem uma editora de livros que é a Trinca Literária, e nós estamos colocando livros nessa editora que são de Pulp Fiction, que é um gênero que surgiu há algumas décadas atrás, no século passado. E esses livrinhos da LPM Pocket, inclusive os do Bukowski, eles são livrinhos que têm não só capas nesse estilo visual, Pulp Fiction, mas eles também são muitos dos livros dessa época. São livros que não necessariamente foram livros publicados em revistas ou coisas assim, que é uma característica disso, mas são livros dessa época. E aí eu comprei esse Bukowski mais para poder pegar na mão e ver a capa e pensar um pouco artisticamente, vamos dizer. Só que eu comecei a ler, cara, e eu fiquei impressionado. A escrita do Bukowski é realmente muito legal. É muito fácil de ler, é muito bom de ler. É um livro um tanto besteirento, vamos dizer assim, mas basicamente conta a história de um jovem que vai crescendo, você vai vendo a vida dele. Desde criança até a parte que eu tô agora, ele já está terminando o colégio, então ele vai se formar no high school, e ele basicamente tem uma vida muito difícil. Tem um pai que abusa dele, não abusa, o pai bate nele, né? O pai bate nele, ele tem uma mãe complicada, eles são muito pobres, ele é muito feio, ele tem muita espinha, ele então ele vai virando um cara meio ele não quer se comunicar com ninguém, ele não quer falar com ninguém, ele não quer aparecer, ele quer viver escondido porque ele tem muita vergonha de si mesmo, ele odeia o pai dele, ele é super revoltado com a família dele. Então, assim, é muito interessante a história, né? É um personagem até bastante comum, eu diria, infelizmente. Desculpa a minha tosse. Desde o Jogo do Brasil, eu tô com isso aqui. Querem ficar xingando os caras do Jogo do Brasil, não dá, né? O que eu falei mal do Casimiro não tá escrito. E aí ele vai lá e me marca aquele gol de empate contra o Japão. Mas enfim. Muito. É um pouco. Ele xinga bastante, fala besteira. Aí tem aquela coisa do adolescente, quer pegar a menina, daí o cara, a menina quer ver o pinto do menino. Mas, cara, que escrita absurda. Assim, muito boa. Então, eu tô gostando muito de ler esse livro, cara. É impressionante. Eu tô meio viciado nele, né? Eu abri ele esses dias. Toda hora que eu posso, eu paro e pego. E eu vou te falar uma coisa. Esse formato de livro, de bolsa, assim, cara, é um dos meus preferidos. Esse tamanho de livro, ele só, pra mim, ele só não ganha do tamanho do livro da Penguin. Que é esse livro quadradinho aqui, ó. Vou pegar um pra você ver. Eu não sei se no vídeo dá pra ver muito bem, né? Mas vou pegar aqui, ó, Grandes Esperanças, livraço. Livraço que eu li há uns 3 anos atrás. Cara, esse tamanho de livro é perfeito, cara. Assim, ó, livro de capa mole é maravilhoso. Pra quem lê o livro mesmo, pra quem gosta de ler, eu não sei, cara, eu acho que não pode ser capa dura. Capa dura não dá pra você amassar, pegar. Enfim, capa mole é muito superior. Vamos lá. Eu revisitei um livro pra gravar uma aula que eu li 2 anos atrás, se chama As 6 Doenças do Espírito Contemporâneo, do Konstantin Neuka, um romeno, se eu não me engano. Esse livro é absurdo. É um livro bem pequeno, ele é bastante difícil, é um livro bem complicado. Ele apresenta, são basicamente 3 categorias de doenças, e aí em cada categoria você tem ou a perda daquilo ou uma negação daquilo. Então, por exemplo, ele diz que tem a perda
do sentido do todo ou a negação do sentido do todo. Então tem lá, todetite, cateolite, são esses os nomes das doenças, eles têm uma raiz etimológica que tem tudo a ver com o nome, enfim. Cara, livro bem difícil, não é uma leitura de iniciante, de quem está começando a ler, mas assim, para quem é psicólogo, terapeuta ou gosta de estudar essa parte mais filosófica dos maus da modernidade, esse livro é excelente. E se você começar a ler ele, não entender grandes coisas, cara, abre um chat GPT, começa a conversar com ele que eu acho que vai te ajudar, não vai resolver. Acho que exige um tanto de cultura esse livro. Mas, cara, assim, ó, se você já é um leitor, já estuda filosofia ou psicologia, esses temas da alma humana, você vai gostar desse livro. Aí eu nunca tinha lido, peguei para ler este livro aqui, Storybrand. Esse livro tem em português, tá? Mas eu não sei porque que eu quis comprar a versão em inglês. Mas enfim, Storybrand é um livro de iniciante de marketing. Acho que todo iniciante de marketing deveria ler esse livro. Se você trabalha com digital, você deveria ler esse livro. Para mim, ele é um livro quase só irrelevante hoje. Ele me diz só coisas que eu já sabia, mas são coisas muito boas. Coisas muito importantes de você saber. Eu acho que esses livros, esse Storybrand, Jornada do Escritor, vários livros de copywriting do Michael Masterson, são todos livros que dizem mais ou menos as mesmas coisas. Então, acho que quando a gente pensa em marketing digital, esse negócio de criação de conteúdo, a gente poderia dizer que esses livros, eles vão resumir uma habilidade central, que é a capacidade de organizar uma história em volta da tua marca. Então a tua marca ela precisa de uma história. No caso, se a marca é você, do tipo, a minha marca sou eu, né? Esse cara sou eu. A tua marca é você, vai ter a tua história embutida na marca. Mas eu também trabalho com marcas que não sou eu, né? Que são marca, é um produto. Então, eu acredito que entender os elementos que formam uma história para envolver a marca e colocar ela num lugar diferente no imaginário das pessoas é a chave para a publicidade. E esses livros, eles simplificam isso. Eles são basicamente livros de comunicação. Eles te ensinam a comunicar as tuas ideias de uma forma muito mais convincente do que você está acostumado a fazer. Livraço, cara, assim, muito bom para quem está começando. Acho que ele é quase obrigatório para todo mundo que trabalha com isso. Tava incomodado, que a câmera tá muito para lá. Acho que ele é quase obrigatório para todo mundo que trabalha com digital. Se você já é bem experiente, já leu bastante livro, talvez você não veja nada novo, mas também relembrar as coisas é importante para o aprendizado. Então, de qualquer forma, acho um ótimo livro para você ler. Aqui, o próximo livro, cara, assim, ó. Isso aqui é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida até hoje, né? Eu via Satanás cair como um relâmpago. Eu não sei, já faz mais de um ano que eu tô com esse livro aqui, relendo, relendo, gravando aula, gravando vídeo. Eventualmente eu vou decorar o livro. Esse livro é impressionante. Eu tenho uma coleção de livros do Girard, né? Você vê que capa mole, você não vai conseguir ver aí, mas ele já tá todo amassado aqui, porque quando eu leio capa mole eu faço isso aqui, né? Isso aqui vai estragando a capa, né? Cara, teu livro tem que ser teu, entendeu? Ele tem que estar escrito, rabiscado, ter teu próprio índice, tem que ser teu, o livro tem que ser teu. René Girard desenvolveu a teoria do desejo mimético. Eu acho que para nós que trabalhamos com marketing, com vendas, queremos fazer nossas empresas crescerem, você precisa entender o que é o desejo mimético. Você precisa conhecer essa teoria, pelo menos. Existe um livro muito bom de introdução a isso para quem trabalha com marketing, que é esse aqui do Luke Burgess, né? Desejo. Esse é um ótimo livro também para começar nesse universo do desejo mimético. Ele não é nem de perto tão bom quanto é o próprio Girard, né? Que é o cara que descobriu essa ideia. Eu falo descobriu porque eu não acho que ele inventou uma coisa nova. Ele só percebeu algo que acontece na realidade. Então, a ideia do desejo mimético é de que você não deseja as coisas por elas mesmas, você deseja por intermédio de uma pessoa, por causa de um modelo. Essa pessoa é um modelo,
e por causa dela você passa a desejar as coisas. Isso é tão nítido e claro que você vai ver propaganda de qualquer marca, é um cara famoso. Ah, quem faz propaganda do Clear é o Cristiano Ronaldo, a propaganda não sei do que é o Neymar, a propaganda não sei do que é o Vinícius Júnior. Porque o cara bota os personagens porque você vai querer comprar inconscientemente porque você viu que o Cristiano Ronaldo usa. Então, mesmo que você saiba que ele foi pago para estar naquela propaganda, aquilo constrói a percepção inconsciente daquela marca para você. Você deseja os produtos por causa de quem usa eles, porque o desejo mimético tem essa triangulação. Você tem o modelo, você é o sujeito e você deseja um objeto que o modelo tem. E aí, por causa disso, você passa a imitar o modelo. É um negócio quase consciente, por isso que é mimético, é mimetismo, de imitação. Então você passa a imitar o modelo. Vocês se imitam, você imita o modelo, se ele for próximo o suficiente de você, isso vai gerar uma certa rivalidade, isso pode levar à violência. Isso aqui é um avanço da teoria, mas do ponto de vista do marketing, o que interessa é esse fato de que se eu quero vender alguma coisa, o desejo não é uma coisa direta, ele é indireto. Eu trabalho ele por intermédio de um modelo, que posso ser eu mesmo, então a minha vida pode servir de demonstração do que é aquilo que eu vendo e, portanto, ao ver a minha vida, você passa a querer ter uma vida como a minha e você passa a querer me imitar por causa disso. Ou o modelo pode ser qualquer outra pessoa. O interessante é saber que não dá para não ter um modelo. É assim que você funciona. Você tem os comportamentos que você tem porque você viu seu pai ter esses comportamentos, porque você viu seus amigos terem esses comportamentos. É por isso que o meio ambiente ao teu redor molda o seu comportamento. Então, assim, o desejo mimético está presente com força na nossa vida. Ele é parte da realidade como ela é. Entender isso vai te ajudar a pensar melhor nas tuas decisões e vai melhorar muito o teu marketing nesse sentido. Então, nós vamos continuar no marketing agora, né? Isso aqui não é marketing, Renejar, mas é muito útil para o marketing. E eu reli esse livrinho Tribos também para fazer alguns conteúdos, aula, enfim. Cara, o que eu vou te dizer a respeito desse livro? É bom, não é ruim não, mas é sem graça. Seth Godin é sem graça no geral, né? Esse é um autor sem graça, na minha opinião, mas esses autores sem graça, eles são best-sellers. Eu não sei por que é assim, né? Eu acho que é uma forma de massificação da mensagem. Essas mensagens bem superficiais, elas atingem mais pessoas porque, fato, um nível menor de consciência é o que vive a maior parte das pessoas. Então, sempre que você quiser massificar a tua mensagem, você deve fazer uma mensagem mais superficial. Superficial não quer dizer ruim. Esse livro é bom, ele só é superficial. Mas, basicamente, ele constrói a ideia de que a internet ela abriu portas para uma nova construção do que ele chama de tribos. Então são as comunidades da internet. As pessoas vão se unir em comunidades em volta de um desejo comum, mas o centro que faz essas comunidades existirem é o líder. E claro, tem que ser assim. Eu estava falando ontem com a minha esposa. Futebol, Copa do Mundo. Cara, o time que ganha sempre tem um cara bom. E as pessoas querem um cara bom. O time quer o cara bom. Porque a gente quer um líder. A gente quer um líder para tudo. Alguém tem que mandar na coisa toda. E a gente quer que seja assim. É natural de como a gente funciona. Entendeu? Eu falei, tem que ter um macho alfa num lugar, entendeu? Nós vivemos, isso é parte da natureza humana. Então, eu concordo com o livro. A internet ela abriu a possibilidade da construção de tribos. Ou seja, comunidades, igual a comunidade Orkut, em volta de um desejo, de uma ideia, de algo que é comum a todas essas pessoas, mas quem forma essa comunidade e capitaneia ela tem que ser você, no caso, se você quiser ter um negócio. Então, basicamente, ele vai te ajudar a construir uma comunidade para o teu produto, para o teu negócio, para a tua empresa. Chave também para a construção de um negócio digital. A gente poder fazer uma lista dos livros base das ideias, das principais ideias de marketing digital que existem no Brasil. Esse com certeza é um deles. Se você for começar a olhar os players do digital e o que eles estão dizendo, você vai ver que eles basicamente beberam todos dessas mesmas fontes. É assim que é. Por último, eu
tem esse livro aqui que eu até hoje nunca terminei esse livro, né? Ele é a Bíblia dos Roteiristas, a Anatomia da História. Esse livro é muito legal, assim, eu tenho algumas partes marcadas que são aulas que eu dou aqui dessas partes. É um livro muito bom, ele apresenta todas as partes de uma história, ele quebra em 22 passos para dominar a arte de criar histórias. Ele é maravilhoso para quem gosta de escrever, para quem gosta de entender filme, para quem gosta de apreciar, olhar para o conteúdo dos outros e ver a construção da história. É um ótimo livro para isso. Então, eu me lembro que eu comecei a ler esse livro aqui vários anos atrás, até hoje eu não terminei, porque o que eu queria com esse livro era escrever melhor. Quero conseguir escrever meus próprios contos, minhas próprias crônicas, quem sabe uma novela, um romance em algum momento da minha vida, né? E esse livro, ele é muito bom para ajudar nesse sentido. Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu realmente acho que a Anatomia da História é um livro para ficar na cabeceira, assim, na mesa. Na mesa, você vai lendo ele, vai trabalhando as suas histórias. Se você gosta de escrever, é esse tipo de livro que você tem que ler. Ele é mais técnico, ele é um pouco mais denso, ele não tem essa superficialidade desses livrinhos aqui, Story Brand, Tribos, Isso é Marketing, essas coisas do Seth Godin. Ele já tem um passo a mais. Ele é um passo a mais. Junto dele, eu acho que é muito boa A Jornada do Escritor, é um ótimo livro para ler junto dele. Também existe um livro do Sid Field, né? O Manual do Roteiro, outro livro muito bom para ler junto com a Anatomia da História. Mas assim, entender um personagem, a história, o enredo, as partes, as características dos personagens, tudo isso é muito bom. Esse livro é ótimo para isso. Resumo da história é que eu acho que você tem que estar sempre com alguns tipos de livros sendo lidos. Um é um livro de literatura, uma história, vai te enriquecer a tua capacidade poética, que vai enriquecer tuas explicações, tuas conversas com as pessoas e vai melhorar a tua percepção da vida, porque a gente percebe a vida por símbolos e a gente percebe a vida por comparação com histórias que a gente conhece na nossa cabeça. Então a nossa vida é uma história e a nossa história ela é construída muito com base nas histórias que a gente conhece. A gente não percebe que a gente faz isso, mas a gente faz. Então, ler histórias vai te dar esse repertório humano, poético, fundamental. Acho que um segundo tipo de livro você tem que estar lendo sempre é esse livro mais profissional. Um livro que te ajuda a melhorar uma habilidade técnica profissional, que vai te fazer crescer na carreira, fazer mais dinheiro, o livro vai te ajudar a vender mais, esse tipo de coisas. Tem que estar melhorando profissionalmente porque você vai fazer mais dinheiro e vai ficar mais feliz fazendo isso. E terceiro, eu acho que você tem que ter esses livros de formação humana, que eu diria que envolvem uma formação espiritual, um livro religioso. Eu gosto de ler histórias de santos, livros escritos por santos, e eu gosto de ler esses livros mais filosóficos, de sociólogos, esses livros assim, né? René Girard, Aristóteles, História da Filosofia. Estou lendo agora um livro do Julian Marias. Então, essa formação humana para te enriquecer como ser humano, enriquecer a tua alma, de fato. E eu acredito que se você tem esses 3 tipos de livros, você consegue ler ao mesmo tempo. Você lê um de manhã, você lê um pouquinho de um de manhã, um pouquinho de um à tarde. Esse livro do Bukowski mesmo, eu leio assim, de noite antes de dormir, quando eu vou no banheiro. Eu leio nesses momentos que eu estou bem relaxado, que eu não tenho nenhuma preocupação na cabeça. Então agora, já está na hora de trabalhar, já estou trabalhando, o dia já está acontecendo, já não dá mais para eu ler isso daqui. Mas é um ótimo livro para você ficar relaxado. Então durante o dia, eu diria que você vai ler mais esses livros profissionais, que vão te ajudar a desenvolver suas habilidades. Você tem que ter eles como forma consultiva. Cara, eu vou consultar esse livro aqui que me ajuda no meu trabalho, vou deixar eles perto de mim. Por isso que é bom ter um monte de livro. Você vai consultar esses livros. E aí os outros, esse livro de formação humana, são aqueles que você lê quando está com a mente fresca. De manhã, antes de fazer qualquer coisa. Você senta e se forma. Cara, vou passar meia hora aqui para eu me desenvolver minha alma, engrandecer meu espírito. E esses livros vão te dar um sentido mais profundo da vida. E isso vai te fazer mais feliz, sem dúvida nenhuma. Dito isso, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí que eu trarei mais vídeos sobre livros. Tamo junto, até a próxima. Vale lembrar que
Sábado agora vai ter o workshop Oportunidade da Década. O link está aqui na descrição para você participar. É a última edição desse workshop em que eu te ajudo a construir o seu negócio de uma pessoa só no digital. Clica na descrição para saber mais. Tamo junto.